Olá, meus amigos, minhas amigas. Se você está vindo pela primeira vez aqui no canal Cido Assis, eu já vou pedindo que você se inscreva aqui, tá? Dê essa forcinha no canal. Eu sou o professor Cido e quero convidar você a apreciar aqui o canal. O canal não é apenas meu, é um canal onde todos vocês também participam, tá certo? E o comentário que você faz aqui é muito importante, tá certo? Vamos lá então para a notícia de hoje. Toffoli pode derrubar artigo do Marco Civil que garante a liberdade de expressão na internet brasileira. Globo pressiona para a regulação das redes sociais que coloca em risco o livre exercício do jornalismo nessas plataformas. Portanto, então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, sinalizou durante julgamento no Supremo Tribunal Federal que poderá votar pela derrubada do artigo 19 do Marco Civil da Internet, peça fundamental para a garantia da liberdade de expressão no Brasil. O julgamento que discute a inconstitucionalidade desse dispositivo começou nesta semana e pode culminar na responsabilização das plataformas digitais por conteúdos de terceiros, mesmo sem decisão judicial prévia. Para críticos, a mudança ameaça o equilíbrio entre liberdade e moderação, prejudicando o ecossistema democrático da internet brasileira. A decisão de Toffoli, ainda em construção, alinha-se ao movimento de figuras como do advogado da União, Jorge Messias, que defendeu a inconstitucionalidade do artigo sob o argumento de que o dispositivo favorece a manutenção da desinformação. Essa visão, no entanto, contrasta com a defesa histórica do artigo 19, como um modelo eficaz para proteger a pluralidade, permitindo que decisões sobre remoção de conteúdo passem pelo crivo judicial, em vez de ficarem nas mãos das plataformas ou de notificações privadas. A possível derrubada do artigo 19 desperta preocupações sobre censura preventiva e o enfraquecimento no jornalismo independente. De modo especial, assim, as plataformas independentes. Esse é o risco que corre. Significa que até a gente também pode correr esse risco, tá certo? A experiência internacional frequentemente citada como justificativa para a mudança é muito distinta da realidade brasileira. Na União Europeia, por exemplo, há uma comunicação pública robusta e menos desigualdade no acesso à informação. No Brasil, a dependência das plataformas digitais como meio de expressão torna o artigo 19 ainda mais relevante para a proteção da democracia e da pluralidade. O editorial publicado pelo jornal O Globo, na véspera do julgamento, evidencia as pressões que o STF enfrenta. Defendendo a revogação do artigo, a Globo argumenta que a medida seria necessária para combater desinformação e discursos de ódio. Contudo, críticos enxergam nesse pressionamento um interesse subjacente de restringir a concorrência e limitar o alcance de vozes independentes na internet. Isso é muito claro, né? A gente sabe que a Globo, ela sempre liderou na parte da comunicação. A gente fala assim, liderou, que liderar é um termo até bem interessante. Mas manipulou, né? Ela sempre manipulou. Ela sempre, até em meios jurídicos, ela acaba meio que centralizando, adquirindo forças para si mesma e aí acaba exercendo, então, essa liderança, né? E com isso ela não quer perder espaço, porque a gente sabe que a internet é uma grande concorrente, tá certo? As redes sociais, hoje tem tanta coisa nas redes sociais hoje, que tem muito mais acesso, muito mais do que a própria Rede Globo. Aí não, é uma espécie de manipulação, né? A importância do artigo 19. Desde sua criação, o Marco Civil da Internet tem sido um marco global no equilíbrio entre liberdade de expressão e responsabilidade. O artigo 19, em particular, garante que a moderação de conteúdo seja conduzida com critérios claros, evitando censura arbitrária e garantindo que plataformas não sejam responsabilizadas indevidamente por conteúdos de terceiros. Essa estrutura tem permitido que a internet brasileira se mantenha como um espaço plural e democrático, enquanto oferece mecanismos para coibir abusos, sempre com respaldo do judiciário. Derrubar o artigo significa retroceder nesse equilíbrio, colocando em risco conquistas essenciais para o debate público. Com o julgamento ainda em andamento, o Brasil se encontra em um momento decisivo para o futuro de sua democracia digital. Entre a manutenção de um sistema que valoriza a pluralidade e a
adoção de um modelo que pode favorecer a censura e a concentração de poder, o país assiste ao STF decidir não apenas sobre um artigo, mas sobre os próprios alicerces da liberdade de expressão na era digital. É claro que eu peguei esse artigo aqui da TV 247, que também, ela está muito preocupada com esse tipo de decisão que pode ser tomada com a derrubada desse artigo 19, né, que vai colocar muito claramente assim em risco as redes sociais já bem conhecidas, principalmente os canais independentes, tá certo? E a gente vive num mundo, né, um mundo em que nós temos que valorizar, né? É claro que a gente sempre tem que levar em consideração, porque a Globo aqui, ela tá fazendo um jogo aqui. Ela tá fazendo um jogo. A gente tem que prestar atenção nisso. Um jogo, sabe, aquele jogo sujo. Ela tá pegando o discurso, que é esse discurso que até a própria esquerda, né, defende, nós da esquerda defendemos com esse discurso, sobre essa luta nossa contra o ódio, né, contra a violência, essa coisa toda que é muito, assim, jogado na internet, principalmente pelos bolsonaristas. Aí a Globo está pegando esse mesmo discurso. Ela está alimentando desse mesmo discurso para poder, sabe, trazer junto, para dizer, inclusive, que ela tem razão, que ela está certa. Ó, nós estamos certos, né? Para poder derrubar essa questão do marco civil aqui, o artigo 19. Mas não é nada disso. A intenção mesmo, no fundo, é ela concentrar poder nela, ela continuar dominando, né? Essa é a grande realidade, tá certo? Vamos aguardar, vamos ver o que pode virar tudo isso. Um abraço, tudo de bom e até a próxima.